Uma vez que a gente fez com que eu parasse de ser agredido e restabelecesse a minha capacidade antioxidante, eu tenho que começar a pensar na minha hierarquia hormonal, tá? E principalmente dentro dessa hierarquia hormonal, existem alguns hormônios que são prioridade, que tem que começar ali logo de início, de cara. Um deles é o hormônio D, que é a vitamina D, que todo mundo conhece por vitamina D, mas que é um hormônio, que não é uma vitamina. Ela tem esse nome porque na época não se tinha ainda tecnologia para identificar que aquela substância recém-descoberta se tratava de um hormônio e não de uma vitamina. Por quê? Porque é o hormônio D quem vai modular toda a nossa imunidade, fazendo com que, mediante uma agressão qualquer, eu não faça nenhuma resposta acima daquilo que pode lesar o hospedeiro, o seu próprio corpo, nenhuma resposta aquém daquilo que eu preciso, que é no caso como acontece, por exemplo, na síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, ok? Então, a minha vitamina D, o meu hormônio D, ele vai sinalizar para o meu corpo que essa resposta não pode ser nem exacerbada nem inferior, que ela vai ser uma resposta que nós chamamos de resposta modulada. Primeiro ponto. Para que essa vitamina D consiga ser convertida na forma ativa dela, é preciso que eu tenha dentro do meu corpo um mineral importantíssimo, fundamental, chamado magnésio. Mas isso aí já fica lá dentro da nutrição. Eu não vou entrar nesse ponto de uma forma mais profunda, porque isso aqui vai alongar demais aqui o nosso tempo, tá? Depois disso, quais são os dois hormônios que, se alternando no ciclo dia e noite, que vão fazer com que eu sinalize para os receptores hormonais, nas células onde esses hormônios vão fazer efeito, qual é o momento onde eles têm que estar abertos ou o momento onde eles têm que estar fechados? Sim, porque esses receptores trabalham com hormônios cíclicos. Todos os nossos hormônios são liberados em forma de pulso dentro do nosso corpo. E é por isso que existem horários específicos para você tomar esses hormônios quando você vai fazer essa reposição. Esse receptor ele não fica o tempo todo com a boquinha aberta assim, 24 horas por dia, esperando que o hormônio vá lá a hora que quiser e se encaixe, não. Ele abre e ele se fecha, ele se abre e ele se fecha, no momento onde é apropriado para que aquele determinado hormônio faça o seu efeito. E pessoal, eu canso de falar isso aqui. Quais são os dois hormônios que sinalizam para esses receptores hormonais o momento onde ele tem que abrir e o momento que ele tem que fechar? São dois hormônios. O primeiro deles chama-se melatonina e o segundo se chama cortisol. Então, você que está me ouvindo do outro lado aí, você que é médico, você que ainda não é meu aluno, você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, quer estudar esse modelo de medicina? Quer ter segurança e quer ter sucesso nesse modelo de medicina? Entenda de uma vez por todas que cortisol não é acetato de hidrocortisona. Quando nós falamos hidrocortisona base ou esse nome cortisol, eu estou me referindo a um hormônio. Eu não estou me referindo a uma droga com efeito hormonal. E perca o medo de trabalhar em doses fisiológicas com esses dois hormônios. O grande problema é que quando eu tenho uma hipocortisolemia, quando eu tenho uma disfunção do meu eixo HPA, e eu vou entrar com o principal hormônio inicial, que é a melatonina, se eu tiver uma insuficiência de cortisol muito importante, talvez eu tenha que inverter um pouco a ordem. Eu não posso entrar com a melatonina numa fase tão inicial assim, porque essa melatonina vai diminuir ali um pouquinho o meu cortisol matinal e vai fazer com que eu acorde mais cansado ainda. Mas isso é tão raro de acontecer, pessoal, pelo menos aqui na minha prática clínica diária, que normalmente quando você trabalha com doses adequadas, nesses casos aí de melatonina, que eu falo assim, num caso extremo desse, trabalhar com doses pequenininhas realmente, você não vai conseguir interferir nessa situação.